OVNI encontra Rodrigo Santana. Bem-vindo ao OVNI Encontra, o podcast da Alma. Você pode ouvir este e todos os outros episódios no SoundCloud, no YouTube, no iTunes ou fazer o download para o seu computador ou smartphone. E hoje o André Carvalhal conversa com Rodrigo Santana. Arquiteto por formação, o Rodrigo é mesmo especialista em renovações e reinvenções. E a primeira delas aconteceu quando tinha apenas 23 anos. Ele abriu mão do sucesso em uma empresa de arquitetura para ir viajar pela Califórnia. De volta ao Brasil, ele comandou a equipe de uma grande agência e foi responsável pelo reposicionamento de mercado da maior marca de cerveja do Brasil. Depois da publicidade, ele também trabalhou com pesquisa, planejamento e eventos. Em 2011, no Rio Grande do Sul, ele fundou o Meca, que nasceu como um festival de música e hoje é uma plataforma de lifestyle. O evento mais recente rolou durante 3 dias de julho dentro do Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Para começar, eu queria te pedir para você se apresentar também, assim, mas falar de um jeito diferente, não tipo o seu currículo que você fez, mas assim, quem que é o Rodrigo, né, tipo por trás, né, de todas essas mil coisas, né? Que difícil, né? É o mais difícil. Já começou uma pedreira. É o mais difícil. Mas assim, o que você acredita, o que você gosta, por que você faz tudo isso, tipo assim, o que te definiria hoje, né, muito mais do que o que você faz? Eu sempre, né, tive uma dificuldade gigantesca, assim, de me definir, assim, porque eu sempre tive um antagonismo e um extremismo, né? Eu sempre fui muito, né, intenso em tudo que eu fiz e já mudei muito ao longo da minha vida, né? Nunca tive medo de mudar, assim. Então, acho que eu sou, talvez, essa energia de buscar alguma coisa, né, o tempo inteiro, sem se preocupar com o que eu sou, né? Então é mais difícil de dizer, né, quem eu sou hoje. É muito mais fácil para mim olhar para frente ou o que eu estou buscando agora, mas não necessariamente vai ser amanhã, né, o que vai me definir, assim, né? Mas eu já passei, né, estudei arquitetura, né, sou apaixonado por arquitetura. No meio do caminho eu escolhi mudar de profissão porque eu achava que no Brasil, né, não tinha espaço para eu exercer arquitetura do jeito que eu gostaria de exercer, né? E aí me envolvi com comunicação, depois tive estúdio de design, né, entretenimento, né? Trabalhei bastante já com, né, bares, restaurantes, né? E aí no meio desse caminho, agências e tal. E no meio desse caminho eu criei um projeto que é o Meca, né? Que é o projeto que hoje eu me dedico, né, 100%, que era muito um sonho de tentar trazer um pouco das experiências, das coisas mais incríveis que eu via no mundo para o Brasil, né? E até então eu tinha um pouco desse conceito meio Robin Hood, assim, que era ganhar dinheiro com esses outros negócios que eu tinha, né? Agência de propaganda, estúdio de design, né, negócio de entretenimento, e investia no Meca para o Meca ser do jeito que eu acreditava, né, que ele deveria ser, ou, né, sabia que ele talvez ia demorar, né, para ganhar dinheiro. Então, né, já tinha me, né, preparado para continuar investindo, né, mesmo sem ainda dar resultado, para a gente conseguir construir as coisas no formato ou, né, que a gente, né, tinha vontade de trazer para o Brasil, porque a gente sabia que a gente também tinha que mostrar, né. E aí isso veio acontecendo durante vários anos. A gente começou em 2011, né, e em um determinado momento, no final do ano passado, eu me dei conta que talvez eu estava numa equação que não estava funcionando, né? Que como, né, eu já sabia que o Meca era um projeto, né, que eu era apaixonado, que teoricamente ele não ia dar dinheiro tão cedo e eu precisava ganhar dinheiro com outros negócios, eu acabava, obviamente, priorizando os outros negócios para ter dinheiro para poder investir no Meca, só que isso talvez nunca fizesse com que eu botasse energia suficiente no Meca para ele se transformar num negócio, né? E aí, no início do ano, eu fiz essa mudança, né, profissional, né, de priorização, foquei no Meca, e foi quando a gente fez toda essa transformação, né, da plataforma, né, de um festival de música, né, por uma plataforma cultural, que é o mais ou menos que a gente tem hoje. Legal, legal. E antes de você me explicar mais quais são os braços, né, dessa plataforma, eu queria ler aqui que eu gosto muito, todo jornal, né, no final tem essa frase, né, produzimos os eventos que a gente gostaria de ir, geramos o conteúdo que a gente gostaria de consumir,
construímos os lugares que a gente gostaria de frequentar, e eu acho que isso é muito perceptível, né, em tudo assim, que vocês fazem, que tem uma verdade muito grande ali, né? Como é que foi a definição de quais braços, né, criar, em quais canais, né, quais desdobramentos o Meca deveria ter? A gente foi muito dessa visão que a gente tinha de no futuro. A gente sempre pensou muito a longo prazo, né, e sempre pensou grande, né, a gente nunca teve medo de pensar grande. Mesmo quando a gente surgiu lá atrás como um festival de música, a gente já, né, criou uma marca que parecia ser global, né, que parecia ser maior do que era, porque a gente sempre teve essa vontade de influenciar o futuro de uma nova geração, né? Que é um pouco, por exemplo, né, no que eu sempre comento, que eu queria ser a velha MTV, né, e não a nova nada, né? Que é quando, né, eu era jovem, a gente não sabia muito o que acontecia no mundo, e através da MTV a gente via comportamento diferente rolando nos Estados Unidos, na Europa, como as pessoas se vestiam, uma língua nova, gírias, né, um monte de coisas. Óbvio que a gente está num momento completamente diferente, né? Não é trazer coisas que a gente não sabe, mas talvez hoje em dia curar a quantidade de coisas excessivas que existe por aí. Sim. Né? Então a gente tem esse desafio, né, e a gente foi criando, né, essa plataforma um pouco para a gente conseguir dar, né, vida e deixar o modelo de negócio sustentável, por mais desafiador que seja, que é o que a gente chama da biggest smallest, né, cultural platform, né, que é ser o maior menor, né, que a gente quer ser grande em relevância, né, e influência, mas permanecer especial, pessoal em tudo que a gente faz, até pra gente conseguir ter, né, essa verdade do manifesto, que a gente sabe que é super romântico, né, a gente nem sempre vai ser, né, 100%, né, só fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita, mas a gente acha que é um norte que todo dia a gente tem que estar se questionando. Legal. Né? E eu sempre me questionei muito pessoalmente, né? Eu já tive, né, vários momentos de crise, de largar tudo e de, né, sair, né, um ano sabático e ir pro Everest e ficar meditando, e aí tudo, né, é colocado à prova. E eu sempre me incomodava muito esses momentos que eu via que eu estava completamente perdido, né? Que às vezes eu entrava no flow e aí trabalhava, quando eu via, né, a resposta não era dinheiro, ou não era trabalho, e eu ficava vazio, né? E aí o manifesto veio muito por isso, assim, como a gente conseguiria juntar nesse sonho, né, a vida pessoal com a vida profissional de um jeito muito simples, né? E aí eu sempre, né, trouxe esse desafio quando eu estava escrevendo, que era como eu faço um manifesto que uma criança entenda. Legal. E eu estava muito com isso na cabeça, assim, de como tu explica para uma criança que você trabalha num lugar que você não gosta, que você precisa ganhar dinheiro, né? Ou que você convive com pessoas que você não gostaria de conviver, né? Ou que você vende produtos que você acha, né, que fazem mal, né? Só porque você tem um outro interesse, uma outra história, que eu acho que não faz sentido, né? Essa é a nossa grande ilusão hoje, e acho que se a gente for cada vez mais consciente, né, mais verdadeiro consigo mesmo, né, e com os outros, talvez a gente consiga ser mais feliz ou mais pleno, né, nessa busca aí que a gente tem no mundo atualmente, né? Legal, legal. E aí disso veio esses outros projetos, né? Então a gente sabia que a gente tinha, né, uma limitação de mercado, né, começando como um festival de música, por isso que a gente saiu de Porto Alegre no verão e começou a fazer Rio, São Paulo e depois em Inhotim, né? A gente sabia que também, se a gente ficasse só como eventos, né, a gente não ia conseguir atingir a quantidade de pessoas que a gente queria. Daí a gente trouxe o Journal, o site e obviamente redes sociais, né, acompanhando todo esse crescimento. E a gente também sentia falta de ter um lugar físico menor, que a gente tivesse mais controle, pudesse experimentar mais. E aí veio o Spot, né, que é essa mistura de café, né, loja com coworking, e a gente faz os mini mecas e tem vários eventos que dá um pouco mais de presença, né, e frequência, né, no nosso calendário. E esse é só o começo, né? A gente sabe, né, que tem, né, coisas que a gente, né, conta que antigamente até eu ria, e hoje em dia a gente acha que é um pouco mais viável, apesar de ainda, né, que nem a gente falou no início da conversa, né, que hoje a gente está muito mais focado em 2017 em fazer o que a gente já faz muito bem feito, em vez de pensar em novidades, né, mas tem desde, né, a criar uma cidade no futuro, até expandir globalmente a nossa plataforma como um todo, né? Entendi. Legal, legal. Você explicou bem já, enfim, né, tudo que o Meca faz. E aí eu queria voltar um pouco que você falou, que eu gostei, que era essa história do dinheiro, né, assim, dessa relação da gente com o que a gente faz, com a grana e tal. É muito curioso como em todas essas edições
do podcast, todas as pessoas que eu tô conversando, a gente sempre chega nesse ponto, né? De tipo, cara, então eu tinha uma carreira bem sucedida, eu tinha, sabe, um trabalho que todo mundo admirava, que todo mundo queria ter e eu não era feliz, e aí o dinheiro vinha, mas também não era isso que fazia felicidade. E aí eu li em alguma entrevista sua você falando que a sua família tinha grana uma época, depois não tinha mais, e aí eu queria entender um pouco disso, assim, como é que é hoje essa sua relação com a grana, sabe? E com o que você faz. Ainda é muito difícil, né? Obviamente eu não encontrei a solução, né? Tanto que continuo trabalhando e estamos, né, super, né, tentando achar um caminho certo, assim. Mas eu já tive alguns momentos de reflexão, e um dos principais, que foi, né, alguns anos atrás, que foi o último, foi muito... Eu comecei a me perguntar quanto custava o dinheiro que eu ganhava, né? E aí era isso, assim, quando a gente entra nesse flow e para de questionar, quando você vê, você vai, né, mudando as referências, você vai, né, alinhando as expectativas. E eu me vi muito preocupado em construir, né, em ganhar, em acumular, né, e ter propriedade, patrimônio e tal. E num determinado momento eu comecei a me perguntar isso, assim, né, a que custo, né, eu estava pagando para ter tudo isso e se isso valia a pena, né? E nesse momento que eu tive uma dessas mudanças todas, e foi isso que me levou também a focar no Mecca, né? Porque eu vi que no final das contas naquele momento não estava valendo a pena, né? Todo o dinheiro, porque eu tinha que conviver com pessoas que não necessariamente eu gostava de conviver, né? Tinha relações com clientes que não necessariamente eram saudáveis, né? A minha equipe não necessariamente era a equipe mais feliz do mundo e nem eu conseguia, né, motivar eles, né? Porque o trabalho que a gente fazia também nem sempre, né, dava para ser o melhor trabalho do mundo. E essa minha relação mudou muito, né? Óbvio que é isso, assim, eu não sei se a gente vai conseguir, né, chegar o mais próximo dessa verdade, mas o dinheiro perdeu muito valor para mim, né? E isso me levou também a um questionamento que para mim foi muito importante, que é em relação ao menos, né? Que a gente, né, na minha educação, até por toda essa experiência de família, né, e todas as outras referências que eu sempre tive ao meu redor, ela sempre foi baseada no mais, né? Se você quer ser mais bem-sucedido, você tem que acumular mais, você tem que conquistar mais, né? Se você quer ser mais feliz, você tem que ter mais coisas que tem prazer, você tem que fazer mais coisas, né? Mais viagens, mais imóveis, mais, né, produtos. E eu me dei conta que isso é um buraco sem fim, né? E aí veio através também de outras coisas mais ligadas, né, à cultura oriental e outros tipos de pensamento, me veio essa visão do menos, né? Que talvez o caminho seja trabalhar o menos, né? Como a gente tem menos insegurança, como a gente tem menos preocupação, né? Como a gente tem menos necessidades, né? E aí talvez isso consiga nos deixar mais leve e talvez ser mais próximo, né, da felicidade, ou o que, né, for que isso signifique, né? E aí o dinheiro perdeu muito peso, né? Porque quando você olha para o menos, o dinheiro é simplesmente uma ferramenta, né? E obviamente a gente está dentro de uma sociedade que precisa, né? O dinheiro é uma moeda, né? Faz parte do sistema, mas ele deixou de ser o objetivo final, né? Eu acho que foi mais ou menos esse momento que eu estou hoje, mas é isso, assim, obviamente é uma busca total, né? E assim, eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu li essa sua entrevista falando sobre essa história de trabalhar o menos, e eu fiquei perguntando, cara, como deve ser pra ele trabalhar o menos vivendo no meio de tanta coisa, né? Tipo assim, de tanto conteúdo, de tanta banda, de tanta música, de tanto, enfim, né, cronograma e planejamento. Eu acho você super organizado. Eu lembro uma vez que a gente conversou que você me mostrou um planejamento anual, tipo assim, de calendário, de um monte de coisas. E como é que você consegue trabalhar o menos? Você tem uma hora que você se retira de estudo, ou no seu dia a dia você medita, você viaja, você falou dessa tua viagem agora, eu achei foda, eu não sabia. Como é que é isso pra você? Como é que você tem exercitado esse menos aí hoje? É um desafio grande, assim. Óbvio que o Mecca, ele não está na linha do menos, né? Porque a gente está crescendo e a gente está, né, expandindo, não necessariamente, né? Mas ele está muito ligado a essa verdade de se fazer o que eu amo, o que eu sou apaixonado, né? Então hoje minha vida pessoal e minha vida profissional, ela tem muito pouca distinção,
né? E é o que eu gosto de fazer, né? Então, não, né, se eu consigo, né, ser feliz trabalhando, né, ganhando dinheiro, não necessariamente eu preciso ter, né, um jeito mais antigo, né, mais tradicional de se pensar, que é 30 dias de férias para fazer o que você gosta, porque se você faz, né, 11 meses por ano que você gosta, não faz sentido você, né, ter que fazer uma coisa diferente. Ou final de semana, né, ou, né, vida pessoal longe da vida, né, profissional. Então, nesse sentido, eu acho que o menos ele vem nisso, né? No meu trabalho eu já tenho muito menos coisas que eu não gosto de fazer, muito menos concessões, muito menos, né, preocupações ligadas a coisas que não estão diretamente, né, relacionadas à minha paixão, né, ao meu propósito, né, à minha, né, visão de mundo. Mas sim, né, é um desafio constante, né? Eu medito, né, já meditei muito. Essa última viagem que eu fiz foi uma experiência super importante do ponto de vista espiritual e mental, que eu fui ficar 2 meses no Oriente, fazendo diversos tipos, né, de meditação, inclusive Vipassana, que era, né, os 12 dias de silêncio, que me deram muitas ferramentas para eu conseguir, né, me conhecer melhor, me controlar melhor, né, ter mais consciência sobre mim mesmo e sobre as coisas que eu tô, né, escolhendo ou vivendo, né? Então isso me ajuda um pouco, mas obviamente é uma batalha, né? E você tem que estar sempre se policiando, porque é aquilo que a gente falou das referências e do flow, né? Você mora em São Paulo, né, uma cidade gigantesca, trabalho com comunicação, né, entretenimento, então tá sempre, né, tendo que trazer coisas novas, né, sempre jogando a barra lá para cima, né? Então tem essa batalha constante, né, de trabalhar esse menos e o mais, continuar crescendo, mas, né, o que eu tento, que é um pouco do manifesto, é fazer as coisas que a gente realmente acredita, né? E aí se permitir errar, né? Sim. Ser verdadeiro, né? E se errar tudo bem, aprender com isso, né? Não ter medo de errar no futuro, continuar experimentando, continuar aprendendo, continuar crescendo, mas tentar crescer, né, da forma que me deixe mais pleno, né? O que me deixe mais feliz, né? Legal. E como é que foi essa sua experiência com silêncio? Assim, eu não tive coragem ainda de fazer. Você levou numa boa? Você conseguiu passar lá os 12 dias? Foi um horror, assim, né? Eu brinco com todo mundo, assim, que eu não recomendo, né? Foi incrível, uma das coisas mais poderosas, né, que eu já passei na vida. Mas é uma tortura, né? No bom sentido da palavra e no mal também. Eu fui porque eu estava completamente... eu não sabia o que eu ia esperar, né? Foi uma decisão de última hora... que eu tenho essas coisas que às vezes, né, o mundo me joga para lugares que nem eu estava, né, imaginando que ia ser, mas depois eles acabam fazendo sentido de alguma forma. Mas foi muito difícil, assim, tanto fisicamente, né, porque você fica sentado 16, 18 horas, né, meditando por dia, quanto, né, mentalmente, emocionalmente, porque é muito difícil você lidar consigo mesmo, né? A gente está o tempo inteiro acostumado, né, cheio de estímulos, né, e tá olhando sempre para fora. Você parar e se obrigar a ver o que você sente, né, o que está acontecendo contigo, né, e se colocar no centro dessa equação, às vezes é muito doloroso, porque você, né, vê coisas que você não necessariamente, né, gostaria de ver, né, ou, né, você se lida com limitações, né, com lados que você talvez não seja tão fáceis, né, de aceitar, mas foi uma experiência incrível, assim, né? Depois, obviamente, né, da parte dolorosa, né, chorei, tentei ir embora, né, tentei de jeito brasileiro achar formas, né, de aliviar um pouco esse processo todo, mas o mais incrível da Vipassana é isso, né, que é um sistema, né, que existe há 3.000 anos, é extremamente simples, mas aí veio menos, né? Ele é extremamente simples e funciona há 3.000 anos porque funciona e foi pensado do jeito muito certo. Não precisa inovar, né, e fazer, porque ele te obriga realmente a chegar nesse ponto que, né, você tem que olhar para dentro, você tem que conhecer, né, o seu corpo, né, a sua cabeça, o que né, um desencadeia no outro. E eu acho que isso foi muito importante para eu conseguir hoje ter mais consciência das minhas emoções, né, das escolhas que eu faço, né, de como o mundo, né, interage, né, ou, né, interfere em quem eu sou e como eu também, né, me relaciono com o mundo exterior, né. Legal, incrível. E falando em experiência, eu sempre digo para todo mundo que uma das experiências mais incríveis que eu tive foi a primeira edição do Meca lá em Otim, assim, de verdade, assim, marcou muito.
a minha vida. Tipo, às vezes eu tava lá, assim, na sensação que eu tava numa festa minha de aniversário, sabe? Com todos os meus amigos e num lugar que pra mim é muito especial, né? Que é em Inhotim, com a natureza, com as obras, enfim. Foi realmente muito, muito especial. Como é que surgiu essa ideia? Como é que bateu assim pra você? Cara, vamos pra Inhotim, né? São essas coisas que eu comentei antes, que eu acho que né, o universo constrói, né? E se a gente for também falar disso, a gente vai passar aqui 2 dias falando, né? Mas eu acho que tem um pouco do Meca, que é um exercício também que é muito difícil para mim, assim, até porque a visão que eu tenho não sempre é a visão, né, que as pessoas que estão ao meu redor têm, mas que é um exercício de não controlar. Né? Eu sempre, né, briguei muito comigo mesmo, né, e com todo mundo que estava do meu lado, que eu sempre quis que o Meca fosse muito maior do que eu e do que as pessoas que estavam envolvidas. E a gente vem ao longo dos anos, talvez dando muita sorte por isso, assim, às vezes as coisas aparecem no nosso caminho justamente porque a gente não está controlando tudo, e o Inhotim veio um pouco dessa forma, né? A gente sempre teve, que nem a gente falou lá, né, desde o início, vontade de ser uma plataforma global, né? A gente sempre teve esse desafio, né, ou sempre me incomodou muito essa experiência que eu tinha de ter que sair do Brasil para ir atrás de experiências foda, né, na Europa, nos Estados Unidos ou onde quer que seja. E eu sempre ficava com esse desafio, né, de como eu poderia fazer com que as outras pessoas viessem para o Brasil também, assim como a gente ia para fora, para os outros, né, festivais ou eventos que aconteciam. E para mim o lugar sempre esteve muito ligado a isso. Né? E quando a gente conheceu o Inhotim, ficou sabendo do Inhotim, né, ali eu falei que eu brinquei, né, que ali era a nossa Meca, né, que talvez o Inhotim por si só já é um lugar incrível, né, se a gente conseguisse adicionar um layer, né, de uma programação de conteúdo e trazer um público, né, para esse lugar que já era incrível, né, ali talvez sim a gente tivesse potencial para colocar o Brasil no mapa, né, dos grandes festivais do mundo e talvez inverter esse fluxo, né, de turismo, em vez da gente sair, as pessoas virem para cá. E foi um processo muito, uma construção muito de, né, um passo de cada vez. Assim, aquele vez a gente fez um pequeno numa sexta-feira de última hora, com 2 bandas, né, que a gente tinha trazido para o Meca, né, Citizens e a Luna George. E foi muito legal a surpresa, a gente não sabia se iam ir, né, porque como a gente, né, divulgou 5 dias antes, era um dia de semana, durante a tarde, a gente não sabia se iam ir 100 pessoas ou 300 e acabou indo 700, 800, né, foi uma experiência linda, né, energia foda, público foda, lugar foda, as bandas, né, estavam amando, e obviamente também isso fez com que a nossa relação com o Inhotim fosse muito boa, porque ela começou muito bem, né, então eles também se abriram, né, para pensar diferente, né, viram que a gente podia trazer um público diferente, uma experiência diferente, um conteúdo diferente para o parque, e dali começou essa relação mais, né, mais próxima, que veio no ano passado com um festival maior, 2 dias, né, com uma programação mais intensa. Sim. E a gente continua crescendo, né, esse ano já vão ser 3 dias, né, a gente está cada vez né, se aproximando mais e fazendo com que isso se transforme em um evento que fique no calendário anual, né, tanto do Meca quanto do próprio Inhotim. Né? Legal. E que vai muito além da música, né? Então, assim, tem várias outras palestras, workshops. O que você pode adiantar, assim, que vai rolar, assim, tipo, em termos gerais, nessa próxima edição? A gente vai continuar nesse mesmo caminho que a gente vem trabalhando no Meca como um todo, né? Então, obviamente, música é o nosso DNA, né? É parte de quem a gente é. Mas a gente vem cada vez mais amadurecendo e deixando a plataforma mais completa, né? Então a gente, né, quer trabalhar cada vez mais conhecimento, educação, inovação, né, com palestras, workshops que a gente, né, vem fazendo. A gente quer, obviamente, se aproximar mais do universo da arte, né, de experiência artística, né, de manifestações culturais, seja qual for, em qual campo, né, em qual forma. E obviamente o parque, né, potencializa muito isso. A gente quer trazer, né, mais conteúdos ligados a outros universos, como moda,
como design, né, como produto, tecnologia, né, e também falar bastante desse momento que a gente está vivendo hoje, seja através, né, de discussões mais macro, né, sobre filosofia, sobre, né, sociologia, mas até também mais diretas como política, né, o que está acontecendo no Brasil hoje, né, onde a gente está inserido, né, o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. E eu acho que ano passado a gente teve, né, uma preocupação maior do ponto de vista de curadoria dessa experiência inteira do festival, que era de falar de uma forma mais ampla da onde a gente veio, onde a gente estava e para onde a gente ia, né? E daí veio a ideia de trazer o Caetano, né, como um grande ícone de uma geração que continua super moderno, mas também trazer toda essa nova geração, né, de cantores e artistas, né, no mesmo palco. E esse ano a gente quer deixar ela um pouco mais imediata, que é muito, né, tentar entender quem está fazendo o futuro de amanhã hoje, né? Então a gente quer trazer pessoas que estão à frente das suas, né, dos seus mercados, das suas empresas, né, dos seus projetos, desafiando o modelo, experimentando, né, acertando, errando, né, e deixá-la muito mais próxima de nós mesmos, né, do nosso dia a dia, que a gente possa ter referências, trocar mais, né, porque às vezes a gente também fala de coisas, né, globais ou de movimentos gigantescos, né, que não necessariamente a gente consegue se conectar ou consegue ter uma interferência no nosso dia a dia, e a gente acaba se distanciando. Eu acho que esse talvez seja o problema da política hoje em dia no Brasil, né, ela ficou tão distante que hoje em dia a gente nem, né, consegue ter uma visão ou uma vontade de participar, porque parece ser tão complexo que nem faz sentido, né? A gente quer tentar trazer um pouco mais, né, juntar um pouco mais esses dois universos, né? Legal. Você falou da MTV, dessa história da influência sobre os jovens. O Meca, enfim, é uma plataforma super jovem, e você falou um pouco agora do que a gente é, para onde a gente quer ir e tal, né? Você arriscaria dizer o que você acha que os jovens querem hoje? O que... Não. Eu não sei dizer nem o que eu gostaria. Eu acho que é difícil, assim. E eu acho que por isso que no Meca a gente tenta ser o mais aberto possível, né? E ter o menos de definições, porque eu acho que são super importantes, né? Cada um tem o seu papel. Eu acho que às vezes quando você tem um drive muito definido, obviamente você chega em lugares que se você tivesse mais, né, uma cabeça um pouco mais aberta, você não chegaria. Mas eu acho que o papel do Meca é justamente não ser, né, uma pessoa no final das contas, e ser a soma do monte de pessoas ali dentro, né? Então a gente vive essa metamorfose de estar sempre mudando, de estar sempre aberto. A gente gosta muito de trazer diversas opiniões, né? O que a gente sempre fala é isso, assim, sendo construtivo, né, sendo positivo, tudo vale, né? E a gente brinca com isso, assim, a única definição que a gente tem é essa, assim, a gente quer construir um mundo melhor, né? A gente quer, né, fazer, né, para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente, da forma mais verdadeira possível, e essa é a única, né, regra ou, né, digamos, né, caminho que a gente tem definido. E aí o que vier pela frente, né, eu acho que a gente vai se adaptando e vai vivenciando, né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu, né, já vi, por exemplo, né, na nossa geração, a gente já passou por mudanças muito incríveis, né? E muito chocantes, que eu acho que também a gente tem uma visão de história muito limitada, né? Às vezes a gente acha que a nossa geração viveu as maiores mudanças, e se você for olhar, né, há 5 anos atrás já aconteceram umas 7, 8 ondas iguais, né, do que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho isso, assim, a gente vem mudando, né, e as coisas acontecem, né, de uma forma mais cíclica, né? A gente teve um momento lá, né, de revolução e de, né, um sistema de ser contra o sistema e de brigar, né, para quebrar todas as amarras. Depois veio, né, uma parte mais conservadora, né, e a gente sempre vai, né, tentando, né, eu acho que talvez de certa forma chegar a um equilíbrio, né. Eu acho que a gente vem cada vez mais também, né, desafiando, né, experimentando, mas é muito difícil saber, né, para onde a gente vai ou o que as pessoas querem, porque é isso, assim, cada vez quanto mais aberto a gente está, mais a gente vê que às vezes tem pessoas, né, que estão indo para a esquerda de uma forma super, né, esquerda não direita ou esquerda, né, estão indo para sei lá, e de uma forma verdadeira com elas mesmas, né, de acordo com, né, o contexto que elas estão inseridas, né, e outras pessoas completamente diferentes indo para um outro caminho, mas também de uma forma verdadeira, que não dá para dizer o que está certo ou o que está errado, né? E eu acho que hoje em dia a gente está
nesse momento que é muito legal, que é isso, assim, de muitas possibilidades, né? Eu acho que é, né, o momento que a gente vive hoje de acesso à informação, de acesso à tecnologia, de acesso, né, inclusive a produto, né, a dinheiro, tá trazendo esses milhões de questionamentos que é muito difícil saber, né, para onde a gente está indo ou né, para onde o que vai acontecer amanhã, né? Legal, bacana, obrigado. A gente se vê lá no Meca, então. Demais, super bem-vindos. Eu que agradeço, prazer. Obrigadão. Valeu.